Oi, meus amores, tudo certinho com vocês? Prontas para conferir como é que eu fiz essa maquiagem aí que eu tô chamando de maquiagem com cara de rica? É, gente, porque tem essa coisa marrom chique misturada com dourado nos olhos, esse batom vermelho mais fechado, meio vinho, né? Delineadão gatona, que é esse delineado mais grosso, gatinho mais grosso, que eu chamo de gatona, e isso dá uma cara assim chique para essa maquiagem e fica perfeita para ocasiões especiais, incluindo o Natal que tá vindo aí, né? Vem saber como é que eu fiz? Vem comigo! Vou começar a nossa maquiagem aplicando sombra marrom opaca misturada com sombra laranja opaca. Eu fiz isso, gente, para conseguir um tom de marrom bem quente, mas vocês podem fazer a mesma maquiagem que eu fiz usando qualquer sombra marrom opaca que vocês tiverem em casa, tá bom? Se vocês tiverem uma sombra marrom e uma sombra laranja, podem misturar que nem eu fiz e aí vão chegar num tom bem próximo ao meu, um tom bem próximo de maquiagem ao meu, mas também dá para fazer com outros tons de marrom sem problema nenhum, tá certo? Vou aplicando essa sombra marrom por toda a minha pálpebra, usando aí um pincel de aplicar sombra mesmo. Na sequência, eu pego um pincel de esfumar côncavo e continuo aplicando essa sombra, mas já dando uma leve esfumada e subindo com ela acima da área do meu côncavo. Vou fazendo um movimento já de vai e vem, ali um pouquinho de bolinha no finalzinho para já começar o esfumar. Depois eu pego um pincel bem fofo e começo sim a esfumar essa sombra que eu apliquei antes. Eu concentro esse esfumado, gente, só na interseção, no finalzinho da sombra que eu apliquei ali na área do côncavo, evitando esfumar todo o olho, pegar esse pincel e esfumar a pálpebra móvel com tudo junto. Não faz isso não, tá certo? Concentro o esfumado só no finalzinho da sombra. Não precisa aplicar mais sombra nesse pincel de esfumar, você só vai usar o pincel para esfumar essa sombra que você já aplicou, tá certo? Movimentos de vai e vem no côncavo e de bolinha ali no cantinho externo dos olhos. Para conseguir uma profundidade ao olhar, eu aplico um pouco de sombra marrom, dessa vez só a sombra marrom mesmo. Se vocês estiverem trabalhando com um tom de marrom, podem aplicar um tom de marrom mais escuro para marcar esse côncavo, que isso vai dar uma profundidade ao olhar, como já expliquei no outro vídeo que tem aqui no canal, ensinando a esfumar sombra. É um truque que a gente usa para não ficar com aquele olho chapado, para ganhar uma profundidade no olhar da gente. Agora eu pego o fixador de sombras e vou aplicá-lo só no centro da minha pálpebra. Inicialmente vai ficar estranho, parece que tem uma bola aí no meio da pálpebra, né? Parece maquiagem de palhaço, mas olha, prometo para vocês que não vai ficar assim. Com a ponta dos dedos eu vou dando batidinhas para assentar esse fixador e na sequência eu aplico uma sombra cintilante dourada rosé. É uma sombra dourada que tem um toque de rosa. Vocês estão conseguindo perceber? Eu usei esse tom para combinar com o marrom quente que eu usei. Mas, novamente, vocês podem usar a sombra dourada que tiverem por aí, tá bom? Para não ficar aquela bola que eu falei no centro da pálpebra, eu esfumo as laterais dessa sombra dourada que eu apliquei no centro da minha pálpebra, ó. A ideia é criar um ponto de luz no centro da pálpebra e não ficar com uma bolota acesa no centro da pálpebra, tá bom? Aplico lápis preto bem cremoso aí na área dos cílios inferiores, dando uma borradinha para fora para conseguir aquele efeito de olhos maiores. Eu tenho o olho bem pequenininho, se você tiver o olho grande não precisa borrar assim para fora. E
Para o lápis não ficar muito marcado, eu esfumo ele com a sombra marrom, a mesma sombra que eu apliquei no côncavo, para marcar o côncavo. Na sequência, eu aplico fixador e sombra dourada aí no centro dos cílios inferiores também, acompanhando o efeito que eu fiz em cima. Aquela limpezinha básica com o corretivo, ainda não fiz a pele, só para limpar mesmo. Depois eu fiz um delineadão gatona, como eu chamo, que é esse delineado grosso, gatinho. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer ele. E aplico o iluminador no cantinho interno dos olhos. Eu finalizei a maquiagem com cílios postiços e a máscara para cílios, mas vocês ficam livres para usar o cílio postiço ou não, é com vocês, tá bom? Fiz a pele aí com base, corretivo, uma iluminada, né, que fica bacana, principalmente ali na pontinha do nariz, em cima das maçãs do rosto. E o batom, esse batom vinho, né, um vermelho fechado, quase vinho, é a cor 10 da linha Stick da Vult. Esse batom é muito bonito. Também dá para usar com batom marrom ou mesmo vinho mais fechado, tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial. E se inscrevam aqui no canal e não percam os próximos vídeos, tá certo? Eu espero vocês. Até lá. Um beijo. Tchau!